Bom, vamos lá, não é? A intenção dessa aula é que você lembre velocidade escalar instantânea, ok? E a gente possa fazer alguns exercícios da coleção objetivo, os exercícios tarefa, não é? Para a gente retomar o assunto. Então, vamos lá. Um pequeno resumo de velocidade escalar instantânea primeiro. Velocidade escalar instantânea é o valor algébrico, portanto com sinal, pode ser positiva, negativa ou mesmo nula, não é? Do módulo do vetor velocidade de uma partícula em relação a um certo referencial. Então, para te dar uma noção, suponha que você esteja dirigindo seu automóvel, não é? O seu velocímetro está indicando naquele momento o módulo do vetor velocidade do seu automóvel em relação à Terra. Ok? Quando eu coloco um valor algébrico nesse valor que você está lendo, eu tenho a velocidade escalar do seu automóvel. Ok? Bom, professor, como é que nós calculamos? Nós calculamos assim, olha. A gente sabe que quando a velocidade escalar é constante, ela coincide com a velocidade escalar média num certo intervalo de tempo. Então, se eu calcular a velocidade escalar média em intervalos de tempo muito pequenos, eu vou ter a velocidade escalar da partícula num certo instante. Ok? É claro, isso vai nos gerar um recurso matemático que nós chamamos de derivada. Então, regra da derivada, um recurso matemático, né, muito importante, regra da derivada de polinômios. Derivada de polinômios. Ok? Esse recurso que nós vamos usar, ele é feito a partir da chamada função horária dos espaços da partícula. Então, dada uma função horária dos espaços, que é aquela que relaciona o espaço com o tempo, não é? O processo matemático, que nós vamos representar aqui simbolicamente por ds dt, ds dividido por dt, vai gerar uma nova função matemática, a da velocidade escalar em função do tempo. Essa velocidade escalar em função do tempo é o velocímetro matemático do processo, né, do movimento da partícula. Então, é esta função da velocidade escalar, que vai nos definir qual é, né, a velocidade escalar da partícula em cada instante. E, geralmente, os problemas, nós vamos ter o espaço-função do tempo na forma de polinômio. Então, S igual a vezes t elevado a n, mais quantos termos tiverem, não é? Mais número vezes t elevado à primeira, mais número. Esse número aqui, c, ele representa o que nós chamamos de termo independente da função. Na verdade, como ele pertence a um polinômio, ele está multiplicando, nesse caso, t elevado a zero. Lembre-se que qualquer termo elevado a zero é 1. Então, como é que se deriva? Derivada do espaço em relação ao tempo. A derivada da velocidade escalar, como eu já dissera. Então, vai ser n vezes a vezes t elevado a n menos 1. Né? Então, você vai pegar o expoente, passar ele para baixo multiplicando e do expoente subtrair 1. Você vai fazer isso em todos os termos, ok? Agora, esse termo aqui, olha só, quando você aplica a regra, olha o que acontece. Vai ficar 1 vezes b vezes t elevado a 1 menos 1. E 1 menos 1 é 0, né? Então vai ficar b, 1 vezes bb, vezes t elevado a 0. Então, t elevado a 0 é 1. Então, a derivada de número vezes t dá número, ok? Agora, esse aqui, olha só, esse aqui. Esse aqui vai ficar assim, ó, 0 vezes c vezes t elevado a 0 menos 1, ok? E 0 vezes qualquer coisa dá 0, né, amigo? Então, a derivada do termo independente de um polinômio é sempre 0, ok? Claro, nós não vamos escrevê-lo, não é?
Porque número b mais zero dá b mesmo, ok? Então, esta é a função da velocidade escalar que dá o valor da velocidade num certo instante para a partícula, que obedece àquela função horária dos espaços. Combinado, professor? E daí? E daí que você vai ter que lembrar, não é? Que quando essa velocidade escalar é positiva, nós dizemos que o movimento é progressivo. Professor, o que significa isso? Significa que naquele instante as posições são crescentes com o tempo. Então a partícula está se movendo da posição menor para a posição maior, ok? É esse o significado. Tá bom? Agora, se a velocidade escalar for negativa, significa que naquele instante o movimento é retrógrado. Então, nesse caso, ela se move do espaço maior ao longo da trajetória para o espaço menor. Então, o espaço é decrescente. Sacou? Parece simples. É simples sim. Agora, um detalhe técnico que você precisa perceber é que quando uma partícula ao longo de uma trajetória inverte o sentido do movimento, significa que o sinal da sua velocidade escalar se altera. E em algum instante a velocidade escalar foi zero. Ok? Então, condição algébrica para a inversão do sentido do movimento é essa. Num certo instante, a velocidade escalar da partícula é zero. E imediatamente antes e depois desse instante em que a velocidade escalar se anula, o sinal da velocidade escalar se altera. Ok? Muito bem. Outro detalhezinho técnico importante é o seguinte. Qual o significado gráfico da derivada? Não é? Veja, quando eu faço o esboço de um gráfico do espaço em função do tempo, vamos colocar aqui na cor preta, né? Quando eu faço o esboço do gráfico espaço em função do tempo, eu tenho a representação da função horária dos espaços na forma gráfica, claro. Então, imagine que o polinômio, né, espaço em função do tempo, gere um gráfico qualquer. Algo assim, por exemplo, vai. Legal? Ok. O que significa calcular a velocidade escalar num certo instante mediante a regra da derivada? Significa o seguinte. Suponha, então, que o instante que você vai calcular a velocidade escalar seja um instante t1 qualquer. Tá? Vamos colocar aqui um instante t1 qualquer aqui. Belezinha? Vou colocar lá. Instante t1. Então, o que você está fazendo ao calcular a velocidade escalar mediante a derivada? Você está traçando um segmento de reta que tangencia esse gráfico exatamente neste ponto. Olha só. A declividade desse segmento de reta é a velocidade escalar no instante considerado, ou seja, a tangente deste ângulo aqui, ó, formado entre esse segmento de reta que tangencia o gráfico e a direção do eixo da abscissa, do eixo dos tempos, a tangente desse ângulo, que eu vou chamar esse ângulo de θ, é numericamente igual à velocidade naquele instante. É isso que você está fazendo. Agora, o que é interessante você saber? Que se esse ângulo, como aqui, estiver entre 0 graus e 90 graus, a tangente é positiva. Logo, a velocidade escalar é positiva naquele instante. Se a declividade, não é, for maior que 90 e menor que 180, por exemplo, se você traçar um segmento de reta
tangenciando o gráfico nesse trecho aqui, por exemplo, olha, vamos colocar aqui em verde, nesse trecho aqui, ó. Num certo instante T2 qualquer, claramente você vai observar que em relação ao eixo dos tempos, esse gráfico, essa segmento de reta tangente aí, olha, que você traçou, forma um ângulo maior que 90 graus. Vamos chamar esse ângulo agora de alfa. Esse ângulo é maior que 90 graus e menor que 180. Então, a velocidade escalar, nesse instante, é numericamente igual à tangente desse ângulo. Como, nesse caso, esse ângulo está entre 90 e 180, então a velocidade escalar naquele instante é um número negativo. Percebe? Legal? Nós vamos usar isso num exercício. Aliás, vamos começar a fazê-los, né? Vamos fazer 3 exercícios da coleção que são exercícios muito interessantes. Primeiro exercício, exercício 65. Ele fala o seguinte: o gráfico corresponde ao movimento uniformemente variado de um objeto. No futuro, você vai ver que o espaço em função do tempo, que é o gráfico que ele te fornece aí, num move, é a representação gráfica de uma função de segundo grau. O espaço em função do tempo no move é segundo grau. Então isso aí seria um arco de parábola, essa curva vermelha aí. Bom, mas isso não interessa por enquanto. Vamos ver. A partir do gráfico é possível concluir que a velocidade escalar se anulou em que instante? Então, há duas maneiras de fazer. A primeira maneira, que é a mais simples, né, para a maioria dos alunos, é a seguinte: olha, professor, eu percebo, por exemplo, que se eu observar os instantes entre 0 e 3 segundos, nesse gráfico, se eu acompanhar a evolução desse gráfico de 0 a 3 segundos, em cada instante, eu observo que as posições são decrescentes. Não é verdade? Então, professor, estou percebendo que de 0 a 3 segundos, se o espaço é decrescente, o movimento é retrógrado. Legal, perfeito. Então, professor, eu posso concluir que de 0 a 3 segundos, o movimento tem velocidade escalar negativa, certo? Bom, professor, e eu também observo que a partir do instante 3 segundos, o jeitão do gráfico muda muito, professor, porque olha só, o espaço agora não é mais decrescente com o tempo, ele passa a ser crescente. Verdade. Então significa que a velocidade escalar passou a ser um número o quê? Positivo. Muito bem, parabéns, é isso mesmo. Então, para t maior que 3 segundos, de fato, o espaço é crescente, então a velocidade escalar é positiva. Então, qual é a conclusão que você chega? Que no instante 3 segundos, há inversão do sentido de movimento. A partir dele, né, há a inversão do sentido de movimento. Então, nesse instante, t igual a 3, a velocidade escalar é zero. Esse é um jeito de fazer, então dá a alternativa C. Agora, tem outro jeito, né? Vamos fazer de outro jeito? Olha lá. Nós sabemos que quando nós calculamos a derivada de uma função horária dos espaços, não é? Na verdade, nós estamos calculando a tangente, a declividade de um segmento de reta tangente ao gráfico espaço por tempo. Então, você poderia chegar a essa conclusão assim, ó, dá uma olhada. Se eu traçar um segmento de reta que tangencia esse gráfico, nesse trecho aqui, de 0 até 3 segundos, claramente eu vou perceber que a declividade aí é negativa. Não é verdade? Porque
forma-se um ângulo maior que 90 graus e menor que 180 nessa região. Então, a velocidade escalar realmente aqui é negativa. Se eu traçar um segmento de reta que tangencia o gráfico nesse trecho aqui, olha, a partir de 3 segundos, de fato eu percebo claramente que o segmento de reta aqui forma um ângulo, ok? Com a horizontal, alfa, que é maior que 0 e menor que 90. Então, o que acontece? Aqui a velocidade escalar é um número o quê? Negativo. Então, olha, se eu traçar um segmento de reta exatamente tangenciando o vértice desse arco de parábola, aqui, ó. Aqui não tem declividade, percebe? Então, como a declividade indica a velocidade escalar, nesse instante t igual a zero, de fato, a velocidade escalar vale quanto? Zero. Ok? Legal o exercício? Legal. Não é? Muito bom. Vamos fazer mais um? Vamos lá. Olha lá. Esse aqui é assim. Um móvel passa pelo ponto P de uma trajetória retilínea no instante t igual a zero. A velocidade escalar desse móvel está representada no gráfico abaixo. Então, aí você tem um gráfico da velocidade escalar em função do tempo. Então, dá para você ver o sinal da velocidade. No intervalo de tempo representado no gráfico, o instante que o móvel está mais afastado do ponto P é... Então, olha só, vamos fazer uma interpretação básica desse gráfico. De 0 a 3 segundos, as velocidades escalares, ainda que estejam variando, né, em módulo, elas são positivas. Então, de 0 a 3 segundos, o movimento é progressivo. A partir do instante 3 segundos, a velocidade escalar passa a ser negativa. Ou seja, a partir do instante 3 segundos, houve inversão do sentido do movimento. Então, o movimento passa a ser retrógrado. Ora, ele quer saber o instante que o móvel está mais afastado do ponto P. Ora, ele se afastou do ponto P em movimento progressivo do instante 0 ao instante 3. Do instante 3 em diante, ele está em movimento retrógrado, portanto, ele está se aproximando novamente do ponto P. Então, ele está o mais afastado possível do ponto P no instante 3 segundos. Legal. Bom exercício, não é? Legal. Outra coisa interessante desse gráfico, você vai aprender isso no futuro, a área sobre esse gráfico, até o eixo dos tempos, é sempre igual ao ΔS, viu? Sempre igual ao ΔS. Então, nós vamos poder ter ΔS positivo, cálculo de área acima do eixo dos tempos, e ΔS negativo, cálculo de área abaixo do eixo dos tempos. Bom, mas isso é outra conversa. Vamos para outra questão. Essa é uma questão completa, não é? Um projétil é lançado verticalmente para cima a partir do solo terrestre no instante t igual a zero. Então, quando t vale zero, a altura do projétil em relação ao solo é zero. Legal. A altura do projétil varia com o tempo segundo esta relação. Observe que a altura aí é o espaço do projétil na sua trajetória vertical, quando ele foi lançado verticalmente, né, em relação ao solo, que é a origem dos espaços, e essa função aí é uma função de segundo grau. É um polinômio de segundo grau, é uma função horária dos espaços de segundo grau. E é sempre bom a gente guardar essas informações, né? Então significa que ela está descrevendo um movimento uniformemente variado. Vai guardando isso. A pergunta é a seguinte, questão A. Determine a velocidade escalar do projétil em função do tempo. Ora, se nós temos a função horária dos espaços, nesse caso aí o espaço é a altura em relação ao solo. É muito fácil, e já que é um polinômio, né? É muito fácil obter a expressão da velocidade escalar em função do tempo. É só aplicar um recurso chamado o quê? Derivada. No caso, dH dt, tá? Então, derivada de h aí vai ser velocidade escalar. Derivada de 20t é 20. Você lembra? Derivada de menos 5t ao quadrado é menos 10t. Nada demais, né? Então tá aí a equação da velocidade escalar do sistema internacional. Legalzinho? Ah, professor, mas eu sei fazer isso decorando fórmulas do MOVE. Tudo bem, você pode continuar usando. Mas esse é um processo que engloba todos os processos que você vai aprender, tá? É a partir dele que se define as equações horárias do MOVE que você decorou. Então, questão B.
A velocidade escalar do projétil com que o projétil foi lançado para cima. Ora, de acordo com o texto, ele foi lançado para cima no instante t igual a zero. Então, eu quero saber a velocidade escalar no instante t igual a zero. Na origem dos tempos. Essa velocidade é chamada de velocidade escalar inicial, tá? Então, vai ser 20 menos 10 vezes zero. Então, a velocidade escalar inicial da partícula é de 20 metros por segundo. Observe que a velocidade escalar inicial é positiva, o que significa que nesse instante a partícula está se movendo da altura menor, espaço menor, para o espaço maior, altura maior. O movimento é progressivo. Tá? E de fato, quando ela foi lançada de acordo com o texto, verticalmente para cima. Né? Então, questão C. O instante que o projétil atinge a altura máxima. Agora é só pensar um pouquinho. Quando eu lanço um corpo verticalmente para cima, o que acontece? À medida que ele sobe, ele vai freando, né, sob a ação da força gravitacional. Aí chega uma hora que ele para, não é? E fica na iminência de inverter o sentido do movimento. Então, a partir desse instante, né, ele atingiu a altura máxima, concorda? Então, o instante em que ele atinge a altura máxima é o instante que ele está na iminência de inverter o sentido do movimento, num lançamento vertical para cima. Então, ele perguntou para nós o instante t1 em que a partícula está na iminência de inverter o sentido de movimento. O instante t1 em que a velocidade escalar da partícula vale zero. Muito bem. Ok? Então, vamos usar a função da velocidade que nós temos. Vamos calcular o instante em que isso acontece. Zero é igual a 20 menos 10 vezes o instante que nós chamamos de t1. Então, vai ficar 10 t1 igual a 20. Então, o instante t1 é 20 dividido por 10. 2 segundos. Então, no instante 2 segundos, ele atingiu a altura máxima. Então, a partir desse instante, ele começa a ter um movimento retrógrado. Ele está indo da altura maior para a altura menor. Está voltando para o solo. Né? Questão D. Na questão D, ele pergunta... deixa eu ver aqui. A altura máxima atingida pelo projétil. Ora, nós sabemos que ele atingiu a altura máxima no instante que ele estava na iminência de inverter o sentido de movimento, no instante t igual a 2. Então, nós vamos calcular a altura máxima nesse instante. Nós vamos usar a expressão, claro, não é? Da altura em função do tempo. Então, a altura é 20 vezes t menos 5 vezes t ao quadrado, lembra? E nós vamos calcular essa altura quando t vale 2 segundos, porque é nesse instante que ele atingiu a altura máxima. Então, nós vamos ter, nesse instante, a altura máxima igual a 40, né? 2 vezes 20, menos 5 vezes 4, que é 20. Então, a altura máxima, HM, é igual a 20 metros. Simples. Muito bom. Agora, a outra pergunta. Ele quer saber em que instante o projétil retorna ao solo. Ora, o projétil retorna ao solo quando a altura dele é zero em relação ao solo, não é? Então, ele quer saber o instante em que a altura do projétil vale zero. Então, eu vou igualar a altura a zero e vou calcular o instante que isso acontece. Ok? Então, eu igualei um polinômio de segundo grau a zero. Então, eu quero as raízes, né? Aqui não há necessidade de você usar a forma de Bhaskara, né? Coloque 5t em evidência. Não é? Vai ficar assim, 5t vezes 4 menos t. Não é verdade? Então, você tem duas soluções. Ou 5t igual a zero, e esse aí seria o instante em que ela foi lançada, não é este instante que nos interessa, não é? Ou 4 menos t, esse é o instante que nos interessa, igual a zero. Então, o instante que ela retorna ao solo, isolando, é 4 segundos. Então, 4 segundos após ter sido lançada, ela volta ao solo. Ok? Vamos ver a questão F.
A velocidade escalar com que ele retorna ao solo. Em que instante ele retorna ao solo? No instante 4 segundos, não é isso? Então, quero calcular a velocidade escalar nesse instante. Nós temos a equação da velocidade escalar, lembra? Aquela que nós calculamos por derivada? V igual a 20 menos 5t. E o t agora, 4 segundos. Aliás, 10, né? Aqui. Deixa eu colocar aqui. 10, né? 20 menos 10t. Então, vai ficar 20 menos 10 vezes 4. Então, essa velocidade, nesse instante, vai ser 20 menos 40. 20 menos 40, menos 20 metros por segundo. Professor, mas deu negativa. Deu negativa, amigão, porque ela está indo da altura maior para a altura menor. O movimento é retrógrado nesse instante. Tudo bem? Então, eu espero que essa aula tenha ajudado, tá certo? Continue estudando, a gente sabe que está difícil, mas você tem que estudar. A rotina tem que ser mantida. Combinado? Te vejo na próxima. Tchau, tchau.